forte de hoje é contração nas 4 rodas. Ó, se eu acelerar aqui, ó, eu tô deslizando completamente, ó. Em todos os terrenos. E com vários carros. Quantos cavalos tem esse brinquedo aqui? O cuidado com bico e válvula para os pneus. Se o vazamento for aqui, ó, aí não tem jeito. A valiosa paixão de um ator de cinema pelas motos. Em 2012 fizeram uma motocicleta comemorativa, só 1.100 unidades. Para começar, uma palheta moderninha. Situação desagradável. Para a água acertar o alvo, uma nova solução. Os esguichos que ficavam aqui, agora estão aparecendo pela haste da palheta. Nesse modelo são vários os furinhos de ponta a ponta da palheta. Em outros vai um esguicho no braço, às vezes até mais de um. Olha, os jatos são bem suaves. A gente até tem dificuldade de perceber que está saindo a água, só nota pelo vidro molhado mesmo. Bem diferente dos jatos que a gente está acostumado, hein? Esse novo projeto é mais compacto e economiza água. A mangueira vem aqui, ó. Isso aqui vai para o compartimento de água, né? Vem aqui pela mangueira, né, a água, e passa aqui para esses esguichos. No esguicho tradicional, Vem a mangueira, por dentro, ela passa aqui. Ó, a gente vê saindo daqui e Exato, vem até o tanquinho. E vem até o reservatório. Aí não precisa mais dos 3 litros de água. Economiza até 50%. Então, ele, além de reduzir a quantidade de água, melhora para o meio ambiente e ainda reduz o peso do carro. É menos peso, melhor consumo de combustível. Vamos ver a diferença dos dois sistemas? Sujamos o para-brisa com essa pasta de poeira usada para testes industriais. O esguicho na haste limpa mais rápido, com menos água e como são fixos, sem a necessidade de regulagens. Na estrada, o vento também vai interferir menos. E aí, como a água é espalhada de maneira mais uniforme, também vai reduzir o ressecamento nas borrachas. O esguicho dele não é direcionado num único ponto, então ele vai se espalhando conforme o movimento da palheta. Em modelos como esse aqui, tem limite de esguicho. Não adianta ficar acionado muitas vezes, que uma hora vai parar de sair água, olha só. Para o sistema que tem furinho de ponta a ponta, o custo da reposição vai ser um pouquinho mais salgado, 3 vezes mais caro que as palhetas tradicionais. E a troca dessas palhetas também super simples, igual às convencionais. Mas enquanto a tecnologia não se populariza, vale a pena manter o esguicho bem regulado. Alguns é aqui pela lateral. Dependendo do carro, uma agulha ou um clips aberto podem ajudar. Só colocar aqui e ir testando se é melhor colocar mais para cima ou para baixo. Ó, só não usa palito de dente, porque ele pode quebrar e entupir a saída. Dirigindo é praticamente impossível perceber, mas as placas de sinalização, elas mudam de tamanho de acordo com a velocidade da via. Essa aqui, por exemplo, tem 1,20 m. Essa aqui é bem menor, tem 60 centímetros. Quanto maior a velocidade, maior a informação. Elas precisam ser maiores para se adequar ao tempo de leitura do motorista. Quanto mais o ponteiro subir, maior a chance da sinalização passar batido. Olha só, o que está escrito nessa placa? À medida que a velocidade do veículo aumenta, a visão central do motorista vai reduzindo, vai diminuindo. Ele vai demorar mais tempo para conseguir ver a sinalização, né? Ou ele vai perder a sinalização. Se a velocidade é maior e o campo de visão central é menor, a sinalização tem que estar focada exatamente nesse campo central de visão dele. Prioritariamente, as placas elas estão posicionadas do lado direito, mas pela quantidade de faixas de rolamento e o volume de tráfego de caminhões especificamente, as placas são rebatidas para o canteiro central do lado esquerdo, justamente para que o motorista, se estiver encoberto por um veículo maior, ele consiga ter a percepção da informação dos dois lados. A pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que o motorista em velocidade constante de 110 km por hora percebe apenas 10% das sinalizações. A 60 km por hora já passa a observar 60%. E o uso de aplicativos também tira o foco da sinalização.
eu vou ser bastante sincero. Localização, placa de cidades ou vire à direita a tantos metros, eu nem olho porque já está avisando aqui. Eu fico mais atento quanto à velocidade, né, por causa de radar. E muitas vezes as velocidades não coincidem. Aqui a velocidade é 80 km por hora, mas a placa ali indica 60. Ah, seu Felipe! E as placas estão aí para informar em tempo real. E tem que observar a sinalização externa, porque o aplicativo não se atualiza na mesma velocidade que a sinalização viária é posta. Esse aqui é o único simulador no Brasil que consegue reproduzir os movimentos do carro e captar a direção do olho do motorista em tempo real. E o Felipe vai ter a experiência. Neste gráfico, a gente pode observar quando as linhas estão na parte superior, quer dizer que ele está olhando para a pista. Quando a linha está na parte inferior, por exemplo, neste gráfico aqui, você pode identificar que ele está olhando para dentro do carro. Aqui a gente pode analisar quanto tempo o motorista ele fica olhando para um celular, por exemplo. E o Felipe é um bom motorista com esse gráfico aí? A gente pode observar que ele ficou em cerca de 4 segundos olhando para o celular. E isso, a uma velocidade de 50 km por hora, ele percorreu uma distância de aproximadamente 56 metros. Felipe, vai devagar aí que você já atravessou metade de um campo de futebol sem enxergar nada, viu? E pensando na distração do motorista ao volante, as montadoras estudam e desenvolvem cada vez mais a central multimídia. Restaurante. A gente realmente escolhe as funcionalidades do telefone que são mais importantes para transferir elas para a central multimídia, de uma maneira que apenas o que seja importante possa ser utilizado enquanto a pessoa está dirigindo. Nesse redesenho, a gente se preocupa com o tamanho das coisas, com o tamanho das informações, porque ele gera a menor distração. A responsabilidade é do motorista. Viva voz, placas maiores, nada disso adianta se o motorista se desconcentra com facilidade. Como diz meu pai, tem que ficar sempre atento à via para não correr nada de errado. Puxão de orelha serviu agora. Mano, com certeza, quando ele assistir a matéria, vai me ligar na hora. Daqui a pouco, tração nas 4 rodas de todos os jeitos. Carros que não são utilitários esportivos vêm adotando a tração 4x4. Steve McQueen revolucionou as cenas de ação no cinema nos anos 60 e 70 com carros e motos. E tem máquinas que são a cara dele. Vou abrir o aplicativo, vou fazer um seguro de automóvel. Personalizar a apólice facilita a vida. Aí eu estou numa tela que tem alguns planos. As coberturas iniciais, que é roubo, furto, incêndio, vou assinalar o carro reserva, ele já calculou um novo valor para mim. É um sistema bem transparente, porque você está vendo e selecionando exatamente o que você quer. Fica muito mais de acordo com o meu perfil do que muitas vezes uma proposta padrão que eu recebo e às vezes acabo nem vendo o que eu estou contratando. Essa autonomia tem feito o seguro online crescer. Eu usaria o assistência bike, porque eu também ando de bicicleta. E quando é preciso, há toda uma estrutura de atendimento, semelhante à das seguradoras tradicionais. Eu entro na plataforma da Use, faço uma cotação e eu vou receber na sequência no e-mail que eu cadastrei. Se caso eu não dê sequência sozinha através desse e-mail, alguém do nosso time vai entrar em contato. Eu quero saber se o cliente ficou com alguma dúvida, se ele tem alguma preocupação, se ele entendeu o que é cobertura, o que é assistência. Ao criar esses modelos, os dados são utilizados de maneira anonimizada e nunca eu consigo identificar uma pessoa individualizada, mas eu consigo entender o comportamento dela sem saber quem ela é. Na hora de usar, a tecnologia também é parceira. Tenho a avaliação do meu veículo aqui já, de acordo com a tabela. Tenho a definição da franquia, o valor de franquia. Eu achei a plataforma bastante simples de usar. É como tudo hoje, né? O mundo busca por soluções ágeis. Cada vez mais carros que não são utilitários esportivos vêm adotando a tração 4x4. Isso porque, quando a força é aplicada em 4 áreas, dá muito mais controle do que só em 2. Que é o que acontece quando a tração é só na dianteira ou só na traseira. Isso vale para qualquer tipo de piso. Pode ser no asfalto, na terra e até no gelo.
Então, não estranhem quando em algum modelo aparecer a opção Snow, significa neve. Ela atua em situações de baixa aderência. Claro que a menos de 10 graus centígrados é bem útil. A gente está na cidade de Arvidsjaur, na Suécia, que é difícil de pronunciar porque tem muita consoante. Aqui no verão é um lago, mas no inverno vira uma pista de teste para as montadoras e um circuito bem bacana para a gente dar um rolê. Nesse caso aqui, para aumentar a tração do Audi S4 em teste, um segredinho. Olha esse pneu de inverno, ele tem vários cortes aqui nos sulcos para gerar temperatura mais rápido. E tem essas garras aqui, ó, parece pontas, para não escapar na neve. Ó, se eu acelerar aqui, ó, eu tô deslizando completamente, ó. Nos modelos modernos, a tração nas 4 rodas tem uma eficiência impressionante por causa da eletrônica. Quando você começa a acelerar, imagina que a transferência de peso vai toda para a traseira e você perde um pouco de força, né, no pneu dianteiro para que ele tenha aderência. Então o carro percebe que ele tem que enviar mais tração, ou seja, mais torque, né, mais aderência nas rodas dianteiras e ele muda a tração, tendo mais eficiência na dianteira do que na traseira. Como o brasileiro caiu de amores pelos SUVs compactos, as marcas trataram de cuidar das versões 4x2, mas com a opção de tração nas 4 rodas. E cada uma tem sua particularidade. Se eu girar uma manopla aqui no meio e colocar, por exemplo, o Sport, ele vai entender alguns parâmetros. Por exemplo, a aceleração, o jeito que eu uso o volante, vai dar mais tração na dianteira ou na traseira, vai dar mais resposta de acelerador para eu conseguir sair dessa situação. Tanto o Suzuki S-Cross como o Mitsubishi ASX apostaram no bloqueador de diferencial, curso a mais para evitar que o carro patine demais ou atole. Posso parar o carro, colocar o lock, que é nada mais do que o diferencial traseiro bloqueado, então as duas rodas traseiras estão tracionando conjuntas, né, bloqueadas para eu sair de, por exemplo, um lamaceiro ou uma areia um pouco mais fofa. E a eletrônica pode cuidar de tudo. Essa versão do EcoSport ela é tração integral. Não existe nenhum tipo de botão aqui dentro para acionar o sistema. São vários sensores espalhados pelo carro que fazem esses cálculos e entendem se você precisa de tração 4x2, ou seja, só as rodas dianteiras, ou tração 4x4, as 4 rodas em tração. Ele vai usar o controle de tração, o de estabilidade e esse sistema para entender se é necessário acionar as 4 rodas. A tração nas 4 também cria um universo à parte nos modelos esportivos. A gente está andando mais ou menos ao que? Uns 140, 150 por hora e o carro não sai, né? Não tira aderência nenhuma. Esse curvão aqui é legal também, ó. Olha, ele sai sozinho, não tá nem no freio. O Pedro já percebeu o que muda. A tração traseira, eu não sinto muita segurança na curva, principalmente. Tá. E esse carro é totalmente diferente. Ele tem uma aderência na curva incrível, assim. Agora, olha só na tela o que é possível ajustar no carro. Então a gente tem aqui o Sport, né? Que ele cria como se fosse um mapa de bloqueamento, né? De deslizamento ali do diferencial para que ainda deixe funcionando as 4 rodas ali tracionando um pouco independente. O Sport Sharp aqui, que seria o mais arisco, né? Digamos assim, a gente tem um diferencial que já está respondendo mais rápido, ou seja, ele vai patinar mais as rodas. E a gente ainda tem uma seleção aqui de quanta intensidade a gente quer do diferencial. Olha que bacana. Aí aqui a gente tem o carro na mão. Mais emoção? O Nissan GT-R é um dos modelos mais rápidos do mundo. E esse é preparado. O normal já faz de 0 a 100 em 2,8 segundos. Esse aqui está fazendo de 0 a 100 em 2 segundos. O GT-R normal ele tem um motor 3,8 V6, né? Esse GT-R está com motor 4,4 V6. Quantos cavalos tem esse brinquedo aqui? Esse aqui está com 1.800 na roda. 4 vezes mais do que o original, né? Estamos falando de 2.040 cavalos aí de motor, enfim. Está tudo mexido, mais fibra de carbono, entradas de ar extras nos para-choques, as rodas foram forjadas e os pneus são importados. Mas eu vou dar uma voltinha. Seja o que Deus quiser. Você é um cara de juízo, né? A
experiência mais radical ficou pro fim. É uma atração que ela conversa entre a dianteira e a traseira. Do modo que eu tô andando aqui, não tão forte, digamos assim, tô acelerando de modo razoável, ela tá com uma tração 50-50, né? Mas caso eu acelere um pouco mais, ela vai entender que eu preciso um pouco mais na traseira. E ele não corta nem a injeção, nem o diferencial. Ele divide as forças nas 4 rodas. Isso é muito interessante. No zigue-zague fica fácil de ver. Difícil é fazer o Razia terminar a matéria. Perdi até o raciocínio aqui acelerando o brinquedo. O Auto Esporte volta já. A valiosa paixão de um ator de cinema pelas motos. E se o pneu está murcho, pode não ser um furo. Acaba trincando, rachando, aí não tem jeito. Tá ouvindo, ó? Escapando pressão. E acredite, essa bola não tem nenhum furo. Isso tá acontecendo pelo bico. A mesma coisa aconteceu com aquele pneu. O carro é do Wellington. Antes de vir para a oficina, ele já sentia a diferença de calibragem dos pneus. Como não havia furos, a solução foi outra. Trocamos a válvula. Isso já há algum tempo? Não, faz umas 2 semanas. Entendi. E agora você encontrou o pneu murcho de novo. Quantos quilômetros esse carro tem? Tá com 86 mil. Então corre o risco desse bico tá aí a 86 mil quilômetros. Pode ser. Onde está o vazamento? Na oficina, o diagnóstico é rápido. O bico tá rachado aí, né? O bico tá rachado. Então, aqui tem que ter a substituição do bico. É um problema muito comum. A borracha resseca com o tempo. Ele já vai rompendo aqui. Ele vai rompendo e aí o que é pior, né? Muitas vezes ele não faz toda a vazão do ar de uma única vez, ele vai fazendo isso de forma gradativa. E aí o proprietário do veículo muitas vezes não percebe e acaba rodando com um pneu com uma pressão inferior ao recomendado. Tem uma coisa que também é interessante, é que todas as vezes que você vai fazer esse movimento aqui, ó, de tirar a tampa de válvula para fazer aquela cheque de pressão semanal ou quinzenalmente, você acaba forçando o bico. Outra causa de vazamentos é um defeito na válvula. Esse aqui é o bico, essa a tampa que protege a válvula. No núcleo da válvula você tem uma agulha. Quando você vai encher o pneu, calibrar, você aperta essa agulha, ela abre no fundo aqui, que é por onde o ar vai entrar. Mas se o bico estiver desprotegido, vai entrar impureza aqui. A hora que você retornar essa mola, ela vai travar esse fechamento aqui com a impureza, impedindo que ele vede perfeitamente. E aí você tem um vazamento pela válvula do bico. Por isso a tampinha é tão importante. Sem ela, até xixi de cachorro pode abreviar a vida útil da peça. Ele acaba jogando os próprios detritos para o paralama. Então isso aqui torna-se um grande atrativo, porque os cães são 65% olfativos. Então isso nada mais é do que um atrativo para eles fazerem o xixi, entendeu? A reação química ali estraga o funcionamento da válvula. Nem sonhava que quando o bico tá sem a tampa, o pneu acaba vazando, oxida e podem ter outras implicações mais graves para o meu carro. A Ariana tá com pneus novos e pega carona na dica. Toda vez que for trocar pneu, troque o bico. Aí, moleque, é isso aí. O kit com válvulas e bicos novos varia entre 10 e 15 reais. Simples, barato e evita surpresas. Steve McQueen revolucionou as cenas de ação no cinema nos anos 60 e 70 com carros e motos. Isso porque, além de ator, ele era um excelente piloto. As motos do ator voltaram aos holofotes com o leilão de um modelo de 1971. A
Husqvarna 400 Cross foi vendida nos Estados Unidos por R$ 864 mil. Agora, no início de outubro. Ela foi usada no documentário On Any Sunday, que teve título em português Domingo sobre Moto. E até em todos os filmes ele tentava comprar as motos, os carros. Ele fazia muito motocross, ele corria aquelas provas do deserto na Califórnia, no Barra. Ele era amigo de Malcolm Smith, as lendas do off-road dos anos 60. Ele acabou mudando completamente a cena do cinema. No começo da carreira, era ele que fazia as dublagens. Ele não tinha dublê, ele que fazia as cenas de ação. Nas competições de cross, a sueca Husqvarna dominava a cena. A empresa, fabricante de armas desde 1689, entrou no ramo das motos em 1904. Esse aqui é um exemplar de 120 cilindradas de 1951. Apesar de ser uma moto de rua, você olha pelas características dela, motor 2 tempos, uma moto de performance, pequena para uso urbano, mas já tinha esse DNA. Cheia de classe, com paralamas alongados e um quadro muito bem desenhado, aguentava o tranco. Hoje, a aposta no off-road tem mais tecnologia e com foco nas competições de motocross. Essa é a FX 350, partida elétrica, controle de tração, de potência e um curso de suspensão para bons saltos. Imagine um ator com uma dessas. Ele tinha Husqvarna para algumas competições, mas acho que a grande paixão dele foi a Triumph. Tanto que no filme Fugindo do Inferno, ele roubava uma motocicleta do exército alemão, teria que ser uma BMW. Ele maquiou uma Triumph para aquela cena, porque ele pulava por cima dos arames, e com isso a marca relembra ele até hoje. Em 2012 fizeram uma motocicleta comemorativa, só 1.100 unidades como essa daqui, e que era assinada com o nome Steve McQueen, relembrando essa cena. A Triumph fez fama como a moto dos soldados ingleses da Primeira Guerra, mas nesse modelo seguiu na linha das motos alemãs que apareceram no filme. O farol redondo é marcante. Essa é uma cena curiosa, porque ele não podia fazer com a câmera rodando a cena do salto. Então ele levou para lá um grande amigo dele, com quem ele competia e fazia dupla no off-road. Eles fizeram juntos todos os testes pré-filmagem. Ele pulou. Ele saltou a cerca de fato, não, muda a rampa para cá, para lá, mas por contrato os estúdios não deixaram ele fazer. O amigo foi lá, fez a filmagem e falou assim: eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Você acabou de fazer. Fugindo do Inferno também valorizou o estilo Scrambler, ou misturado. As adaptações e improvisos feitos para andar na terra foram absorvidos pelo fabricante inglês. O algodão mais alto melhora muito minha pilotagem no off-road. Ó, o escapamento, o que vai ajudar agora? Ó, toda inclinada, consigo fazer a curva sem pegar no chão. Performance dela na curva, entrando numa cava, e até pneu estilo biscoito, com mais cravos, que dava mais aderência na terra. Posso passar por um lago pequeno sem que o escapamento fique submerso. Não é uma motocicleta de terra, hoje é um estilo para lembrar essa época. Aquele filme Bullet, ele pilotou os carros em grande parte das cenas. Você falou desse filme, ele que deu um start até para uns projetos malucos, Le Mans, logo na sequência. Pegou um GT40 histórico de competição para fazer um carro para filmagem. No filme, ele pilota um Porsche 917K. As corridas eram mesmo uma paixão. As motos, nem se fala. São vários os livros que contam essas histórias. Ele vinha com o capacete e óculos no lugar, só os amigos dando risada, porque já sabiam que era ele, mas ele ficava escondidinho lá, o maior astro do cinema de Hollywood, escondido nas corridas de moto. Em 7 de novembro de 1980, McQueen saiu de cena vencido por um problema de saúde. Mas até hoje é referência para quem gosta de cinema, carros e motos. Um bom domingo e boa semana!